Meu nome é Tainara Santos, eu tenho 18 anos, sou prenda, primeira prenda do CTG Os Gaudérios, e com muita honra sou a rainha do Bicentenário de Cachoeira do Sul. Bom, participar da história de Cachoeira de uma forma assim mais efetiva é uma coisa que para mim é um motivo de muito orgulho, porque, como eu sempre digo, a bagagem histórica de Cachoeira não começa só em 1820, ela começa lá em 1700, 1750, quando, com aquela disputa entre portugueses e espanhóis, os soldados portugueses vêm para cá, recebendo uma porção de terra muito grande, chamada Seis Marias, e se localizam nas margens do rio Jacuí para produzir, enfim, plantar, criar gado. E então essas pessoas que mesmo sem saber, juntamente com os açorianos, com os indígenas, com os escravos africanos, seriam os tataravós, os avós do nosso então primeiro povo cachoeirense, né? Então, como era de costume, o catolicismo ele era muito empregado na época pelos portugueses, era de costume que as vilas, as cidades, elas se formassem ao redor de alguma capela, de uma igreja, e com o nosso município não foi diferente. Então, em 1750, surge a nossa igreja matriz, que por mãos escravas e indígenas, ela é formada na Praça do Prestes, que naquela época se chamava assim por causa de um morador que habitava no local. E hoje é a nossa Praça Doutor Baltazar de Bem. Então, aí sim, só em 1820, 5 de agosto de 1820, Cachoeira ganha sua emancipação, se emancipando da cidade de Rio Pardo e aí se tornando o quinto município mais antigo do Rio Grande do Sul e o primeiro a ser emancipado. Então, a partir daí sim começam a se urbanizar, ganham outros edifícios ao redor da igreja, como por exemplo o nosso edifício de Câmara, Júri e Cadeia, que atualmente é o nosso museu municipal. Também ganham teatro, o mercado público, e eu acho que o ápice dessa urbanização na época foi a estação ferroviária, que ficava no alto da rua 7 de setembro e serviu Cachoeira por cerca de 90 anos. Também um marco muito grande nessa época foi a Ponte de Pedra, que hoje não é uma ponte muito funcional, mas se tornou um ponto turístico da nossa cidade, que na época era a principal ligação entre Cachoeira do Sul, Porto Alegre e Cachoeira Rio Pardo. Então acabou por ser uma ponte muito importante para a economia, né, e para aquela questão toda comercial. Com a mudança do século e com a boa produtividade do arroz, a Cachoeira começa a ter uma melhor modernização, uma infraestrutura mais rebuscada, então as ruas começam a ser pavimentadas, começam a surgir clubes, agências bancárias, e é dessa época também um dos nossos, né, cartões postais, que é o Chateau d'Eau, que servia como reservatório de água no começo. E por essa boa economia, então, se resolve fazer a primeira festa do arroz, que foi uma festa que era muito festejada, era muito alegre, foi motivo de muita alegria para a nossa cidade, foi eleita a corte do arroz, e nessa época também, por essa boa economia, por essa festa, na verdade, Cachoeira recebe o título muito carinhoso pelos habitantes de capital nacional do arroz. Então, por isso, Juscelino Kubitschek, o então presidente da República, vem visitar a cidade, outros nomes também, jornalistas importantes, enfim, e a cidade se torna um centro de muitos olhares, no bom sentido, de todo o país. Então, por isso, como eu disse no começo, a bagagem histórica de Cachoeira é algo que, para mim, é motivo de muito orgulho, porque ela foi construída e ela está sendo construída por nós, né? E por isso que quando me perguntam por que eu concorri, por que eu resolvi concorrer
para a corte, né, do bicentenário, eu respondo com muita convicção que eu vi nesse concurso a oportunidade de fazer a história, não só como cidadã cachoeirense, né, que sou, mas também agora como rainha do bicentenário dessa cidade que é muito adorada por mim e por todos que a habitam.